Olá pessoal, eu sou Ed, professor de História aqui da Oficina do Estudante e hoje o tema da nossa videoaula é Impérios Africanos. Você conhece Egito Antigo? Todo mundo estuda Egito Antigo, né? Que é um dos impérios africanos mais estudados e traz muitas informações para a gente. Mas nós temos também outros impérios tão importantes quanto o Império Egípcio. E para falarmos sobre esse conteúdo, vamos primeiro para a nossa introdução. Eu selecionei aqui para vocês alguns temas importantes que são indispensáveis para analisarmos a história ou as histórias da África. O singular e o plural têm muita importância, porque quando eu falo de África, eu tenho a ideia de um todo. Né? Então, para a gente evitar esse equívoco, né, e tratarmos, né, da diversidade que é o continente africano, faremos algumas observações, a começar pelo título, né? Áfricas. Nós estamos falando de Áfricas no plural, porque ao longo do tempo, as narrativas que abordam a africanidade ou as africanidades tenderam a falar sob um único viés, uma única abordagem, que na maioria das vezes eram abordagens europeias. Hoje há uma tendência para a desconstrução dessas narrativas idealizadas. Verei com vocês agora alguns exemplos. Todo mundo aqui conhece as animações que tratam sobre a África, tem várias famosas, né? E são os animais, os astros desses dramas. E as humanidades e os grupos humanos? É como se esse aspecto exótico da África prevalecesse lá na visão do cinematográfica. Então, aqui no espaço acadêmico, nós vamos buscar desconstruir essa imagem, né? Inclusive, por sorte, o cinema também já busca fazer essa análise menos tendenciosa, como é vista nessas películas, nesses filmes hollywoodianos. Ainda há a prevalência de algumas visões cristalizadas sobre a África. Vamos puxar na sua memória? Quando a gente pensa em África, ouvem as imagens paradisíacas daquele pôr de sol no meio de uma savana com girafas, elefantes, ou ainda vem aquela imagem de crianças famélicas ou crianças com armas por conta dos conflitos étnicos. Infelizmente, essas visões prevalecem nos telejornais, prevalecem nos livros de história, nas revistas de entretenimento e de informações em geral. Então, para a gente pensar nessa desconstrução, a gente, além de pensar também na questão da África no plural, das Áfricas, nós temos que pensar também na questão das humanidades, né? Nós não formamos raças humanas biológicas diferentes, né? Nós temos grupos étnicos com a sua identidade específica, né? Mas biologicamente, nós somos uma única raça. Não podemos falar da humanidade no singular. Mas quando nos referimos aos grupos étnicos, né, nós podemos tratar esse tema no plural, como humanidades. Então acompanhe aqui comigo. Atualmente na África, 54 países, né? Mais de 800 etnias, ou seja, né, dentro de um mesmo espaço geográfico, há grupos humanos com religiosidade, com cultura, com língua, com costumes totalmente diferentes. E sem contar as características, né, físicas, né? Uns mais altos, outros com uma estatura inferior, uns com a pele mais escura, outros com a pele mais clara.
Então essa diversidade, ela faz parte, né, não só desse recorte que a gente está fazendo sobre o continente africano, mas é válido para todos os continentes, é a história de todos os povos da nossa humanidade. Para a gente visualizar, né, essa abordagem, a gente tem que lembrar o que é etnocentrismo. Etnocentrismo é olhar o outro a partir da minha etnia, dos meus valores. Muitas vezes, né, diria que em todas as vezes, nós todos somos educados a partir da nossa cultura. Então, quando olhamos o outro, é o nosso posicionamento que está valendo. Então, julgamos o outro com o nosso filtro da realidade. Olhar para o outro de forma respeitosa, entendendo a cultura, a religião dele como diferente, é ter uma atitude que envolve alteridade, que é, ao invés de uma visão etnocêntrica, né, de olhar o outro com preconceito, com reserva, na alteridade eu vejo o outro como ele é diferente culturalmente daqueles valores que eu considero corretos. Dito isso, a gente pode perceber que a história da África, ela é marcada pela racialização, ou seja, é como se simplificássemos, né, toda essa diversidade linguística, cultural, religiosa, humana, para uma cor de pele, né? É como se todos fossem iguais. Algo parecido é quando a gente fala do Dia do Índio no Brasil, né? É como se todos os índios fossem iguais e tivessem os mesmos valores, as mesmas culturas. E a ideia, né, de nós tratarmos esse continente no plural é justamente desconstruir, né, essa ideia que também está presente aqui com os grupos indígenas ou ameríndios do nosso continente. Os africanos sofreram a diáspora, né? Eles foram tirados do seu continente e milhões deles vieram para a América. Então, estudar a África é importante porque nós estamos estudando também as nossas origens. Temos muitas influências africanas na nossa cultura brasileira, seja na alimentação, seja no vocabulário, seja na pronúncia de algumas palavras, né? Por exemplo, fio, família, palhaço, né? Nas línguas dos troncos linguísticos da África, esses dígrafos, né? Eles não são pronunciados. Então, por isso que quando esses africanos, né, absorveram a língua portuguesa, tinham dificuldade em fazer a pronúncia, né? Flor fica for, né? Ainda a pronúncia do S, nós, des, então fica nós, dez. A dificuldade de falar a consoante no final da palavra, né? Doutor, ao invés de doutor, né? E entre outras palavras. A escravidão africana, pessoal, ela precisa ser vista também sob duas óticas, né? A primeira, os africanos já praticavam a escravidão, mas não com a lógica comercial que os europeus empreenderam para esse tipo de comércio, né, que hoje sabemos o quanto é degradante e desumano. Mas a escravidão tribal, ela tinha um outro funcionamento, né? Então, os prisioneiros, eles eram da guerra, eles eram levados pela tribo vencedora, né? E era ali utilizado nos afazeres daquela tribo, daquela comunidade. Os europeus, quando mercantilizaram essa mão de obra, tinha todo um contexto de lucratividade a partir daquela mão de obra. Então, são concepções diferentes que a gente precisa considerar.
A diversidade africana, né, ela é marcada não só na língua, na cultura, na religião, mas também na política, na economia. E para abordar a questão econômica, né, eu quero lembrar que esse continente ele está organizado sob um subsolo extremamente rico, com vários minerais extremamente valiosos, né? Então, olhar para a África é também considerar economicamente as potencialidades que muitos países buscaram e buscam até hoje, né, ter acesso. O continente africano, ele tem atualmente mais de 1 bilhão de pessoas. A tradição oral e uma tradição sem escrita ainda prevalece em algumas tribos. Só que a gente precisa fazer a seguinte observação. Será que a civilização está ligada a conceitos de leis, de escrita, o domínio dessas tecnologias garantem um ar de civilização? A gente precisa rever isso, porque uma tradição oral e sem escrita não significa que é um povo menos importante, que é uma comunidade desprezível. A gente precisa lembrar da riqueza cultural que esses povos transmitem de geração a geração. Eu vou citar aqui os griotes, que são os contadores de história, eles são a permanência da memória daquela comunidade, daquela tribo, daquela etnia. Os griotes são verdadeiras bibliotecas ambulantes, né? E nós estamos falando de uma prática milenar, né? Então, eles vêm de geração em geração fazendo a transmissão dos conhecimentos, da história, da religiosidade daquele determinado povo. Então, os africanos têm uma ligação muito forte com os griotes. Queridos, vamos agora voltar aqui para o tema central, que são os impérios africanos. A gente vai fazer 2 recortes principais de temporalidade, que é a antiguidade, que eu deixei em azul para vocês, deixei em laranja e amarelo o período medieval, mas eu quero chamar a atenção para um reino, né, a Etiópia ou Abissínia, que, segundo os próprios etíopes, né, tem mais de 3.000 anos. Só não é tão antiga quanto a civilização egípcia, né, que tem 5.000 anos. Os historiadores, eles acreditam, né, que esse tempo de existência do reino etíope é menor, né? Ele começa mais ou menos no século 10 a.C., portanto teriam cerca de 3.000 anos, né? E esse império, ele perdura até recentemente, até anos atrás, até 1974, até o século 20. O último governante do Império da Etiópia é o Selassie. O Selassie era considerado um deus vivo, né? Era considerado sagrado. Ele governa a Etiópia de 1930 até 1974, o ano da sua morte, e também o ano do fim, que marca o declínio desse Império Etíope. A ideia de abordarmos essas histórias, né, a gente perceber que além do Egito clássico estudado por todos nós, há também outros impérios tão fantásticos e tão importantes quanto a história dos egípcios na antiguidade. Então vamos conhecer um pouco desses impérios? Para a organização política, eu separei para vocês aqui alguns conceitos básicos para a gente entender a organização. Sem Estado, sem a complexidade de leis, juízes,
moeda, exército, governo, enfim, os clãs e as aldeias. Depois nós temos aqui a cidade-estado, que já tem aquela característica, né, de uma cidade com o próprio exército, com moedas, com leis próprias, próprio governo, e depois o de reinos, que quando é dominado por um reino mais poderoso, nós temos a organização de um império. Então nós temos aqui alguns desses impérios africanos. O mapa africano ele aparece aqui sem escala, né? Então vou destacar aqui na antiguidade os egípcios, que nós já estudamos bastante, né? Que inclusive foram dominados por um outro império dos núbios. Ainda na antiguidade nós temos as famosas guerras púnicas, né? Dos cartagineses contra os romanos. Então Cartago tinha um importante império aqui, que inclusive chegava no sul aqui da Europa. Essa região, ela se encontra, né, no norte do continente africano. Essa grande faixa é o deserto do Saara. A região subsaariana, que é abaixo do deserto do Saara, ela é marcada pelo Sahel, que é essa área ao sul do deserto do Saara. Essa área, né, ela tem rios importantes, como o rio Níger. Aqui nós temos o desenvolvimento do Império de Gana, Mali, Songhai. Ainda nessa área ocidental, que nós chamamos o Sudão Ocidental, nós temos cidades-estados, um outro reino aqui na região central do Sudão, que é o reino de Canem, e no Oriente, né, nós temos outras cidades-estados, né? Para a gente poder compreender, eu vou fazer agora algumas características com vocês de cada um desses impérios. Com o fim do Império Romano, a partir do século VI, os árabes iniciaram a sua expansão pelo norte da África, assim como também regiões ao sul da Europa. Então nós temos a islamização dessa grande área e, ao mesmo tempo, a intensificação das rotas comerciais, principalmente com a introdução do camelo. Então, intensas rotas comerciais ligavam os portos do Mediterrâneo, assim como também essa região das cidades portuárias do Oriente, que faziam contato com a Índia, por exemplo, assim como também as cidades dessa região do Sudão Ocidental, integrando, né, todas essas regiões a partir de muita riqueza. Por exemplo, Gana, né, que tinha muito ouro, que foi um reino que se estendeu dominando povos e não territórios, né? Gana tinha uma tradição matrilinear, ou seja, o poder era passado a partir da linha materna. Esse império ele teve destaque entre o século VII e século XIII, né? Portanto, o período medieval. O reino de Mali, o destaque dele nessa região foi a partir do século XIII e se estende até o século XVII, né? O Mali se torna um reino islamizado, inclusive, né, com ligações, né, com Meca, lá na Arábia. Uma curiosidade do Império do Mali é a liberdade religiosa, né, que não deixa de ser uma estratégia de dominação, enquanto se concede liberdade religiosa, desde que os povos dominados paguem impostos, tributos, né? Ainda nessa região sobressai, né, mais ao sul, um outro império, que é o Songhai. Esse império ele tem curta duração relacionado aos outros impérios. O Grande Zimbábue ele tem destaque no final da Idade Média, a partir do século XIV, e se estende até o século XVII. Né? Esse império ele tem destaque para mineração e metalurgia na área econômica. A Etiópia, que eu comentei com vocês, né, é um império cristão,
né? Eles conseguem vencer várias batalhas de tentativas de dominação muçulmana e mantém-se como um reino cristão. Atualmente, a comunidade internacional reconhece 3 realezas no continente africano. São eles Lesoto, Marrocos e Suazilândia. Na Suazilândia, o rei atual é Muazat III. Ele foi coroado em 1986, tem 16 esposas e 35 filhos. Governa Suazilândia com poderes absolutos. Para a gente analisar a África atualmente ou a África em outras temporalidades, né, precisamos identificar nas nossas narrativas o etnocentrismo, para a gente poder praticar mais a alteridade. E para encerrar a nossa aula, eu quero então convidar vocês para conhecerem esses impérios africanos. Esses conteúdos, eles não param por aqui, há ainda muito que se aprender com as histórias das Áfricas. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau!